Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Somente até aqui? Bom, fazer uma rápida reflexão para nós dedicar um pouquinho mais à oração hoje. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. Salomão, durante a sua juventude, nós sabemos que ele é filho de Davi, que ele foi rei também. Ele pediu para Deus sabedoria, Deus deu a ele a sabedoria, mas chegou certa ocasião que Salomão trilhou fora dos caminhos do Senhor, ele se desviou, ele usufruiu bem do mundo material. A história fala que ele tinha mais de 600 mulheres, taças de ouro, muitas coisas. Aqui em Eclesiastes, Salomão está velho. É tanto que lá em Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai dar conselhos. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias, a velhice. Por que ele fala? Ele está ali fazendo uma reflexão da sua vida. Então ele vai aconselhar jovens, vai aconselhar adultos que ainda estão fortes, vai aconselhar nós aqui nessa noite, que temos força de vir à igreja, gastar tempo com o Senhor. Então ele vai fazer uma reflexão, e ele fala que ele entendeu que tudo que ele praticou, quando ele saiu fora dos trilhos do caminho de Deus, ele compreendeu que tudo era vaidade, tudo era coisa passageira. Ele está aqui de uma forma arrependendo, porque não gastou mais tempo na presença do Senhor. Ele está aqui de uma maneira aqui tentando alertar aos ouvintes, às pessoas: não faça como eu, use e gaste toda a sua vida para fazer a vontade de Deus. Lembra-te, jovem, do teu Criador. Ah, meus irmãos, e hoje, quão poucos jovens estão lembrando do Senhor, do Salvador? Muitos estão preocupados com festas, danças. São pouquíssimos, só o remanescente mesmo, que está preocupado em oração, guardar o seu corpo, dar glória a Deus. São poucos os jovens. E ele fala: faz isto, jovem, enquanto está com vida, antes que os maus dias, a velhice, cheguem. Os maus dias aqui estavam chegando para ele, para Salomão. Então ele chama de mal porque é os dias da velhice, onde ele tinha vontade de fazer as coisas, mas o corpo às vezes estava cheio de dor, não podia caminhar muito. Estava com vontade de ir ao templo em Jerusalém, mas talvez pela fadiga, pelo cansaço, ele viu que era vaidade ter gastado a sua vida no tempo passado, da sua juventude. Então ele está falando para nós: gaste o seu tempo enquanto nós estamos fortes, estamos sensíveis à voz de Deus. E no capítulo 3, onde nós lemos, ele vai falar que tudo tem o seu tempo.
Nós, às vezes, irmãos, quando oramos, nós queremos a coisa do nosso jeito, no nosso tempo. Nós somos, às vezes, imediatistas, queremos agora aqui. Mas ele fala, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. O que é propósito aqui? Há tempo para todo objetivo, há tempo para toda realização, há tempo para todo exercício, há tempo para tudo debaixo do céu. Debaixo do céu está falando da nossa vida terrena, onde tudo é vaidade, tudo é passageiro. E no versículo 2 ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso é bem verdade, né? Quando a criancinha nasce, é o tempo de nascer. E quando uma pessoa morre, seja adulta, seja na juventude, quando morre é porque é o tempo de morrer. E às vezes, quando uma pessoa morre, nós temos essa dificuldade de compreender que era o tempo dela morrer. E ele continua dizendo, tempo de plantar. Tempo de plantar. Nós, irmãos, estamos vivendo, eu falei com o irmão Eric há poucos dias, está no tempo de nós plantar, para a colheita vir ainda, para Deus nos responder ainda. Nós hoje estamos orando aqui para quê? Para nós ter uma congregação forte, uma congregação cheia de verdadeiros salvos. Nós estamos aqui em 6 pessoas, esse é o momento de nós plantar. Nós vamos plantar a oração aqui hoje. Agora, a colheita vai vir no tempo de Deus, não é no nosso. Talvez nós pregamos para o nosso pai, mãe, irmão, e não se converte, né? E nós insistimos, meu Deus, não se converte. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, esse é o tempo de nós plantar. Vamos aproveitar e plantar o quê? Vamos orar, vamos ler, porque a colheita, ela vai chegar. E o que é essa colheita? Eu vou orar para colher. Colher o quê? Respostas de Deus, força. Colher salvação de almas, a qual o Senhor dá no tempo dele. E ele continua dizendo, e tempo de arrancar o que se plantou. Agora o versículo 3, ele fala, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 4, tempo de chorar. Ou seja, pelo que nós estamos passando, tanto a nossa congregação, quanto o mundo todo, o contexto religioso, não é motivo de nós estar rindo, como se tudo estivesse bem, bonito, como se tudo estivesse favorável. É momento de nós chorar. Porque, irmãos, muitas das vezes tem pessoas, com tudo que está acontecendo, estão folgadas, alegres demais. Tiago 4 fala, convertei-vos o vosso riso em pranto. Não é hora de nós estar rindo, fazendo festa. Nós estamos passando por momentos difíceis, tanto com irmãos, tanto com as coisas que nós não sabemos o que vai dar, nós não sabemos o amanhã, o futuro. Então é tempo de nós chorar, pedir a Deus, e não tempo de rir. O tempo de rir vai chegar, mas é no seu tempo. Hora que a bonança, hora que a igreja estiver cheia, tudo encaminhando, hora que voltar tudo normal, hora que as coisas estiverem, nós vemos salvação de almas, pessoas vindo, cadeiras sendo lotadas de pessoas sinceras e verdadeiras, aí é o tempo de rir. Mas enquanto nós não estamos vendo isso, não está acontecendo, é tempo de chorar, é tempo de nós lamentar, prantear na presença de Deus. E ele fala outra palavra aqui no versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. Mas vamos frisar, tempo de buscar. É tempo de buscar a presença de Deus em nossa vida, através da oração. É tempo de nós buscar as almas, pregar o Evangelho. Por mais que a Bíblia aqui está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado,
Aí muitas pessoas podem pensar, já que tudo tem o seu tempo determinado, eu não vou pregar, já que tem um tempo deles vir, eles vão vir. Não, mas quando nós quando a Bíblia fala tudo tem o seu tempo, o apóstolo Paulo lá em Timóteo vai falar que prega a palavra instes a tempo e fora do tempo. Então, para pregar, todo tempo é tempo, não tem o tempo específico. Todo o tempo, tem que aproveitar todas as oportunidades. Já que é tudo no tempo, quando chegar o tempo de eu orar, eu oro. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Todo tempo é tempo de orar. Então, meus irmãos, é tempo de nós buscar a Deus em oração. É tempo de nós buscar a Deus, refugiar nele, resposta, discernimento espiritual. Meu Deus, tem compaixão da nossa igreja, tem compaixão da membresia, tem compaixão dos salvos, meu Deus, da tua igreja. E ele fala outra palavra, no versículo 7, tempo de estar calado. Talvez, meus irmãos, esse momento que nós estamos aqui, muitas pessoas por fora fiquem especulando, querendo saber as novidades, qual é a notícia, qual é a nova. Esse é o tempo de nós ficar calados no que diz a respeito isso. Tem muitas pessoas que querem saber o que acontece só para especular, ficar sabendo, mas não vai acrescentar em nada. Então é um tempo de nós ficar calado, fazer reflexão, ficar calado, ser menos as palavras e mais calado para ouvir a voz de Deus, não a nossa própria. Não é momento de especulações, será o que vai dar? E no versículo 8, ele fala que tempo de guerra, outra palavra que ele usa, a qual nós estamos vivendo, tempo de guerra espiritual. Nós estamos travados em uma guerra. E para nós vencer essa guerra, irmão, eu não posso abandonar os irmãos. Essa guerra aqui que nós estamos passando, nós vencemos juntos, dado as mãos, unidos, reunidos em oração. Tem muitas pessoas que na hora do aperto abandonam, não quer nem saber quem fica, quem não fica. Estão distantes. Apenas não são pessoas que não querem pegar as armas espirituais e combater. Então é tempo de guerra espiritual. Essa luta que nós estamos passando, nós vamos vencer ela espiritualmente, de joelhos, através das armas espirituais que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, não é nosso braço. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, não é física, não é contra o irmão, e sim contra as hostes infernais da maldade, potestades da maldade. Então, meus irmãos, que nós venhamos compreender e entender que nós estamos passando por um momento de guerra. O inimigo, ele não descansa. O inimigo das nossas almas não está brincando com nós, não. Ele está levando a coisa a séria. Ele está querendo nos derrubar, eles nos odeiam. Eles não gostam, eles não amam nós, não. Tudo que Deus diz sim, ele diz não. E o que Deus diz não, ele diz sim, porque ele é oposto a Deus. E nós, como os filhos de Deus, nós também temos que nos posicionar contra ele, vencer ele no poder de Jesus. E Deus nos deu esse poder. O Espírito Santo está em nós. O Espírito de Deus faz morada em nós. O que está em nós é mais forte. Então por que temer? Vamos vencer sim, porque nós estamos representando a Cristo. Se eles não temem, se as coisas do mal não temem, nós também não vamos temer. O que está com nós é mais forte. E tempo de paz. Então, ele fala que há tempo de guerra e tempo de paz. Se nós, unidos, enfrentar, não recuar,
seguir avante, de pé, alistados, preparados para a guerra, venha o que vier, nós vamos fazer igual Davi. Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Você vem comigo com espada? Eu vou contra você no nome do Senhor. Se nós fazermos isso, nós vamos vencer. O tempo de paz vai chegar, de bonança, de alívio, de tranquilidade. Essa coisa oprimida que está acontecendo, isso não pode reinar na igreja de Deus. Isso não pode prevalecer. A mentira não pode. Não é comum, não é normal e nunca vai ser normal. Deus está provando alguns irmãos na fé. Nós estamos sendo alvo de prova. E aí? Vamos ser aprovados ou vamos recuar? Mas saiba que nós só vamos ser aprovados se nós buscar no Senhor, se nós buscar as armas espirituais de Deus para anular sofisma. Então, meus irmãos, que nós venhamos ter essa sensibilidade. Não é à toa que nós estamos aqui. Talvez pode chegar a certo momento você pensar, eu já estou prevenindo você quando o pensamento vier à sua cabeça, à sua mente. Toda terça eu vou lá e só vai 5, 6 irmãos e aquela coisa mais melancólica, aquela coisa mais estranha. Não pensa assim não. Pede Deus para tirar esses pensamentos. Deus está levando a sério você aqui, nós aqui. Não é à toa, não é em vão. E Deus vai nos ajudar a vencer. Então pense e lembre-se, pode ser um teste para mim. As coisas não estão indo bem, não é o momento de eu recuar. Se eu recuar, eu não vou deixar meus irmãos enfrentar lá sozinho. Que pena, meus irmãos, que às vezes tem domingo que lota, às vezes, mas uma reunião de oração, uma oração tão importante quanto o culto, poucas pessoas não levam a sério. E pode notar, eu não estou falando aqui generalizando, tem algumas pessoas que não dá para vir, né? Falando aquelas que podem, você não vê elas aqui, mas quando sai dali para lá, está na pracinha, está andando. Pode notar que a maioria dessas pessoas que faz isso, que estão brincando, são pessoas que não têm experiência com Deus, que não têm uma profundidade de transformação na vida com Deus, porque pensa que o Evangelho só consiste nisso. Não é. Então, meus irmãos, que nós venhamos orar, ter discernimento, pedir Deus força para nós vencer a guerra. Nós estamos numa guerra e não vamos vencer ela na força física, mas das armas espirituais. Depois os irmãos leem em casa Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 19 ou todo. O apóstolo Paulo ali apresenta quais são as armas espirituais. O capacete da salvação, ele fala da mente. É onde o ponto fraco, onde que se acertar é mortal. Ele fala para nós usar esse capacete. Então vamos passar para os pedidos de oração.